Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Opa, professor, boa noite. E aí? Beleza, vou compartilhar minha tela aqui mais uma vez com vocês. Só me avisem aí se vai carregar, vocês vão conseguir visualizar. Tá de boa. Beleza, então. Bom, então vamos lá. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos aí. Estamos aí na nossa aula 5 da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores. E essa semana a gente vai continuar falando sobre um pouquinho daquilo que a gente já falou na aula passada, sobre aquela questão das conversões lá, que é ver a representação numérica ou sistemas numéricos computacionais, que são aqueles sistemas que o computador utiliza em algum momento para realizar aí determinadas tarefas e algumas questões. Então, só para a gente dar uma relembrada do que a gente viu na aula passada. A gente falou sobre o sistema binário, tá? Que é o principal sistema utilizado pelo computador. Então, eu comentei que no fundo lá, na parte mais baixa do hardware do nosso PC, o que está acontecendo lá é cálculos e utilizações com o sistema binário, certo? Então, a gente falou desse sistema, e aí a gente viu como que funcionam as conversões nesse sistema, ou seja, nós trabalhamos com o sistema decimal, ou seja, todos os números do 0 ao 9. E a gente forma todos os nossos cálculos, tudo com base nesse sistema. Porém, o computador, para conseguir fazer isso, ele tem que trabalhar com conversões, ele tem que fazer essas conversões para trazer para o sistema que lá no fundo, no nível mais baixo do hardware, é o que ele trabalha. Então a gente viu as 3 formas de fazer essas conversões, tá? A gente falou sobre o sistema posicional, sobre as divisões sucessivas e sobre a regra da régua. Basicamente, o sistema posicional aqui, ele serve para a gente quando quer converter do sistema binário para o decimal. E a regra da régua, ou melhor, a divisão sucessiva, a gente converte do decimal para o binário, tá? E a regra da régua aqui serve para os dois, tá? Então ela serve para tanto que eu queira converter de binário para decimal, quanto de decimal para binário. E aí vocês tiveram uma lista de exercícios lá, com vários exercícios para fazer em relação a essas conversões. Na aula de hoje, como eu falei, a gente vai seguir nesses sistemas, só que no sistema que a gente vai ver na aula de hoje é o sistema octal, que também é um sistema utilizado aí pelo computador. A gente vai ver as mesmas 3 formas de conversão, a notação posicional, a divisão sucessiva e a regra da régua, a mesma coisa que a gente viu lá no sistema binário, funciona aqui também no sistema octal. Só que, obviamente, aí a gente está trabalhando aqui com um sistema, como o próprio nome diz, ele é octal, então ele tem 8 elementos, tá? 8 posições, 8 estados. A gente vai ver alguns exemplos de conversão. E aí, só para ficar claro, na próxima aula a gente vai ver o último sistema que o computador trabalha, que é o sistema hexadecimal, certo? Então vamos trabalhar lá, vamos ver como é que funciona esse sistema octal. Basicamente, o sistema octal ele é utilizado pelo computador como uma alternativa ao sistema binário. Então percebam, o computador também utiliza esse sistema. Ele é muito utilizado na programação, em algumas questões, e na questão da linguagem de máquina também. Então todos os programas que a gente faz, a gente já começou a ver os programas lá na disciplina de algoritmos, por exemplo. Então a gente já está começando, vocês já estão começando a programar, já fizeram alguns exercícios e tal. Quando a gente faz aquele programa, por exemplo, que a gente está programando ali quase como na nossa linguagem, uma linguagem muito parecida. Quando a gente executa aquele programa, o programa tem, o computador ele tem que transformar esse programa que está, esse código fonte que está na nossa linguagem, ele precisa transformar para uma linguagem que é mais próxima da linguagem dele, que é a linguagem de máquina, tá? E muitos dos cálculos, muitas das coisas que quando a gente faz, quando o computador faz essa transformação, ele utiliza então o sistema octal para facilitar ali no armazenamento dos números e em algumas questões. Qual que é a diferença então do sistema octal para o sistema binário? Basicamente, como eu falei antes ali, o sistema octal ele possui 8 elementos ou 8 estados. Então, diferente do sistema binário, onde você tem 0 ou 1,
que traduzindo lá no nível mais baixo do hardware é presença de energia ou ausência de energia, isso quer dizer que, ou como eu falei, né, você tem um interruptor ligado ou um interruptor desligado, que é basicamente assim que o nosso processador funciona, os cálculos que eles fazem, tá? Aqui no sistema octal, a gente transforma o que era antes de zeros e uns para 8 elementos. Então, eu tenho do 0 até o 7, tá? Que são os 8 elementos desse sistema. E para que o computador consiga fazer essas conversões, ou seja, trazer tanto do octal para o decimal e do octal para o binário, ele utiliza esses mesmos sistemas aqui de conversão. Ou seja, o sistema posicional, divisão sucessiva e regra da régua. Então, a gente vai ver esses três, tá? Esses três aqui, basicamente, eles são baseados principalmente para converter de octal para decimal, que é o nosso sistema. Tá? Mas aí tem um macetezinho ali para a gente conseguir fazer a conversão do octal para o binário, e aí a gente vai usar principalmente aqui a regra da régua lá que a gente viu no sistema binário, mas a gente vai ver mais para frente ali na aula conforme a gente for avançando. Então vamos ver lá a primeira coisa, em relação à conversão do sistema octal para o sistema binário, para o sistema decimal, que é o nosso sistema, é a notação posicional. E a notação posicional segue a mesma ideia lá do sistema binário, onde um número octal, cada dígito dele tem o seu peso específico, tá? E aqui funciona da mesma forma como funcionou lá no sistema binário. A gente sempre vai analisar o número da direita para a esquerda, tá? E aí, cada dígito, então, por exemplo, eu tenho um número aqui 4701. Esse está representado em octal, certo? Aí eu tenho também aquelas mesmas regras que eu tinha no sistema binário, que é o LSB e o MSB. Então, só para relembrar, o que é o LSB? Como está escrito aqui, Less Significant Bit, ou bit menos significativo. E aí eu tenho o MSB, que é o Most Significant Bit, que é o bit mais significativo. Então, normalmente, sempre o dígito mais da esquerda, seja de binário, octal, o hexadecimal, que a gente vai ver na semana que vem, sempre o dígito mais da esquerda, ele é o dígito mais significativo, aquele que tem mais peso. Tá? Então, como eu falei, a gente sempre vai analisar o número da direita para a esquerda, onde o primeiro dígito, ele sempre tem peso 0, o segundo dígito tem peso 1, terceiro dígito tem peso 2, quarto dígito peso 3 e assim por diante. Porém, aqui o que muda? É a base. Ó, lá no sistema binário, a gente tinha que a base era 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e por aí vai. Dependendo do tamanho do valor do número que a gente estivesse trabalhando. Aqui no octal é a mesma coisa, só que agora eu estou trabalhando com um sistema octal, ou seja, um sistema que tem 8 elementos, 8 estados. Então a minha base agora, ao invés do 2, é 8. Tá? Aí, então, meu primeiro dígito, o peso dele é 8 elevado a 0. Segundo dígito, 8 elevado a 1. Terceiro dígito, 8 ao quadrado. Quarto dígito, 8 ao cubo. Se eu tivesse mais dígitos aqui, cada novo dígito eu aumento 1 no peso. Então, seria 8 à quarta, 8 à quinta, 8 à sexta e por aí vai, de acordo com o número de dígitos que eu estiver trabalhando naquele número ali, certo? Como que eu faço, então, para fazer a conversão? Vai seguir a mesma regra que seguia lá no sistema binário. Ou seja, eu vou pegar cada valor do dígito e vou multiplicar pelo peso daquele dígito. Então, o que aconteceria? Eu pegaria o 1 aqui e vou multiplicar pelo peso dele, que é 8 elevado a 0. Aí eu pegaria o 0 aqui e multiplicaria pelo peso dele, que é 8 elevado a 1. O 7 multiplicaria pelo peso dele, que é 8 ao quadrado, e o 4 multiplicaria pelo peso dele, que é 8 ao cubo. Então, isso aqui seria 1 vezes 8 elevado a 0. Só um minuto que alguém pediu para entrar aqui agora. Tá? Então, seria 1 vezes 8 elevado a 0. Isso aqui é o peso que tem o primeiro dígito, mais o segundo dígito aqui é 0. Então, quer dizer, esse segundo dígito aqui nesse valor não tem peso nenhum, não vale nada. Eu já posso pular para o terceiro. O terceiro dígito é 7 vezes o peso dele, que é 8 elevado ao quadrado. Então, 8 ao quadrado, mais o último, que é 4, vezes o peso dele, que é 8 elevado ao cubo. E aí, para eu saber essa conversão, eu simplesmente resolvo esse cálculo aqui. Então, vou pegar a calculadora. O primeiro valor aqui, sempre quando eu tenho qualquer coisa elevada a 0, é sempre 1. Então, eu tenho aqui 1 vezes 1, o valor é 1.
mais o segundo aqui, eu tenho que é 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é 64, e eu tenho que multiplicar ele pelo 7 ainda. Então, vamos lá para a calculadora. 7 vezes 64 é igual a 448. Então, vou guardar esse valor aqui. Mais, agora eu tenho 8 ao cubo. Se eu pegar aqui, eu tenho 8 elevado ao cubo é igual a 512, e eu tenho que multiplicar ele aqui ainda pelo 4. Então, vezes 4. 2048. Então, o último dígito ali equivale a 2048. O que eu faço agora? Somo esses três valores aqui. Então, eu tenho 2048 mais 448 mais 1. 2.497. Isso aqui agora, 2.497. Esse valor aqui é representado na base 10. Então, ele equivale a esse valor aqui, 4.701 ou 4701, em octal. Tá, vamos fazer mais um exemplo aqui, para a gente gravar bem. Vou jogar no Paint aqui, que fica mais fácil de desenhar. Então tá aqui, ele pediu para converter o número 137 para o sistema octal. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar cada um desses dígitos aqui. Então eu tenho 137, tá? Ou 137, na verdade, porque eu estou trabalhando com o sistema octal, então falar que isso aqui é 137 é usar a terminologia do sistema decimal. Então, normalmente, quando a gente trabalha com uma base octal, eu falo os dígitos 137, tá? E eu digo que ele está na base octal. Se eu falar 137, eu estou me referindo ao sistema decimal. Então, é errado falar 137 na base octal. Às vezes a gente escapa porque o padrão nosso é falar isso, né? 137. Mas na base octal, então, seria 137. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o peso de cada um desses dígitos. Então, o primeiro, eu sempre vou analisar direita para a esquerda. O primeiro equivale a 8 elevado a 0. Segundo equivale a 8 elevado a 1. Terceiro equivale a 8 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar cada dígito pelo seu respectivo peso. Então, eu vou ter aqui 7 vezes 8 elevado a 0, mais 3 vezes 8 elevado a 1, mais 1 vezes 8 elevado ao quadrado. O que eu tenho que fazer agora? Resolver esse cálculo aqui para chegar no valor. Então, eu tenho 7 vezes 1, que vai ser o próprio 7, mais 8 elevado a 1 é o próprio 8, então 3 vezes 8, 24. E aqui eu vou ter 1 vezes 8 elevado ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Então, como é multiplicado por 1, eu vou ter o próprio 64. Então, eu vou ter aqui 64 mais 24, eu vou ter 88, mais o 7, 95. Então, o resultado aqui seria 95. E isso aqui está representado, então, na base 10. Então, o 137, ou 137, na base 8, equivale ao 95 na base decimal. Vamos fazer mais um exemplo aqui, para gravar bem essa forma de conversão. Então, agora eu tenho outro valor maior aqui, 3517 na base 8, e eu quero converter ele para decimal. Então, eu vou pegar 3, o 5, o 1 e o 7. Eu sempre vou analisar da direita para a esquerda, então isso aqui é uma das coisas que não pode esquecer. É o mesmo detalhe lá do sistema binário, tá? O peso da primeira posição, 8 elevado a 1. Peso da segunda posição, ou melhor, primeira posição, 8 elevado a 0. Segunda posição, 8 elevado a 1. Terceira posição, 8 elevado ao quadrado. E terceiro dígito, 8 elevado ao cubo. O que eu vou fazer? Vou multiplicar agora cada dígito pelo seu respectivo peso. Então, eu tenho 7 vezes 1, vai ser o próprio 7 aqui. Aqui eu tenho 1 vezes 8 elevado a 1, que é o próprio 8. Então, vai ser 1 vezes 8, é 8 também. Aí aqui eu tenho 5 vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Eu vou ter que multiplicar pelo 5. Então, eu tenho 320. Então, esse terceiro dígito aqui equivale a 320. E o último eu tenho 3 vezes 8 ao cubo. Então, 8... deixa eu pegar aqui o 8 elevado ao cubo. Opa, eu errei. Coloquei 8 vezes 8. 8 elevado ao cubo é 512. E eu preciso multiplicar ele por 3. Então, vezes 3 é igual a 1536. Então, o último dígito aqui equivale a 1536. Agora, é só somar
esses resultados aqui, eu tenho a conversão. Então, 1.536 já está ali, mais 320, mais 8 e mais o próprio 7. Então, eu tenho 1.871. Então, 1.871. Isso aqui representado na base 10. Então, o 3517 na base octal é igual ao 1.871 na base decimal. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Não. Alguma dúvida nessa conversão aqui? Eu acho que a anotação posicional de todos os tipos de conversão é a mais simples que tem, né? Só cuidar ali de sempre analisar os números, como eu falei, da direita para a esquerda e cuidar certinho com os pesos. Você viu que eu quase errei aqui, coloquei o primeiro dígito como 8 elevado a 1. Então, se você colocar isso, aí, por exemplo, o segundo dígito seria 8 ao quadrado, 8 ao cubo aqui, 8 à quarta. Daí você erraria muito porque os pesos aqui seriam bem diferentes. Então, sempre lembrar de o primeiro dígito, o peso dele é 8 elevado a 0. É sempre a potência 0 no primeiro dígito. Vamos lá agora para o tipo de conversão que é para converter de decimal para octal. Que aí a gente utiliza, então, as divisões sucessivas. E as divisões sucessivas aqui, elas funcionam da mesma forma como funcionavam lá no sistema binário que a gente viu na aula passada. Tá? E aqui é o mesmo esquema, ele vai servir para converter de decimal para o valor octal aqui, certo? E aí, só que agora o que muda? As divisões sucessivas lá no sistema binário eram por 2, porque a base do sistema era 2. Como eu estou num sistema octal, as minhas divisões sucessivas têm que ser na base octal, ou seja, na base 8. Então, minhas divisões sucessivas sempre vão ser por 8, certo? E aí, o esquema é exatamente o mesmo. Então, eu vou pegar o primeiro valor aqui, 1.000, e eu vou dividir ele por 8. Então, eu vou pegar a calculadora. Então, eu tenho o 1.000, vou dividir ele por 8, o valor deu inteiro, 125. Se eu pegar, então, 125 aqui e multiplicar ele pelo 8, vai dar 1.000. Então, o que eu teria que fazer? 1.000 menos 1.000, eu tenho resto 0. E da mesma forma como no sistema binário, eu vou ter que ir guardando esses restos aqui. Tá? E eu sigo a divisão sucessiva, então, com os resultados que eu achei. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o 125 e vou dividir por 8 mais uma vez. Então, eu tenho 125 aqui, vou dividir por 8. Percebo que agora acontece o seguinte, eu tenho um valor quebrado aqui, 15,625. O que eu vou fazer? Ignoro as casas decimais e pego só a parte inteira. Então, eu vou pegar só o 15, e é o 15 que está aqui. Agora, eu vou fazer o quê? 15 vezes 8. Se eu pegar só o 15 vezes 8, vai dar quanto? 120. Seria 125 menos 120 aqui, eu tenho o resto 5 aqui embaixo, tá? Eu guardo esse resto. E aí eu sigo as divisões com o que sobrou. Sobrou 15. Agora eu vou dividir o 8 pelo 15. Também daria um valor quebrado, ó. Ou melhor, dividir o 15 pelo 8, né? 15 divididos por 8, 1,875. Vou ignorar o que tem na casa decimal, vou pegar só a parte inteira. Então eu vou pegar só o 1. 1 vezes 8 é o próprio 8, então seria 15 menos 8 é igual ao resto 7 que deu aqui. E aí eu sigo as divisões. O 1 aqui eu já não consigo dividir por 8 mais, então eu já paro a minha divisão. Como que eu formo o meu valor octal agora? Eu vou pegando os valores de resto de baixo para cima nas minhas divisões, exatamente como era lá no sistema binário, para formar então o meu número octal. Então perceba, eu tenho 1, 7, 5, 0, que é exatamente os valores formados aqui pelos restos que eu tenho. Então quer dizer que o 1000 em decimal, ele é equivalente a 1750 em octal, certo? Vamos fazer mais uns exemplos aí, para a gente gravar bem também essa forma de conversão. Vou jogar aqui no Paint. Então eu tenho 145, quero converter ele para octal. Então eu vou jogar aqui no canto, 145 dividido por 8. Então vai começar sempre no 8, que é a base octal que eu estou trabalhando. Então agora eu vou pegar o 145, vou dividir por 8. Eu tenho 18,125. Ignoro a parte da vírgula, eu vou pegar só essa parte inteira aqui, o 18. Tá? Já vou mudar de cor na segunda aqui. Então eu tenho o 18 aqui. 18 vezes 8, quanto que dá? 18 vezes 8 é igual a 144. Então eu tenho aqui 144. Se eu tirar essa subtração aqui, eu vou ter resto 1. Esse resto aqui eu tenho que guardar. E agora o que eu faço? Eu sigo minha divisão com o valor que eu achei de resultado aqui na primeira divisão. Então aqui agora é 18 dividido por 8.
Se eu pegar o 18 dividido por 8, vai dar 2, alguma coisa. Ó, 2,25. Ignora as casas decimais, pega sua parte inteira, só o 2. 2 vezes 8 dá 16. Então, 18 menos 16, eu tenho o resto 2. E eu guardo esse resto aqui. E sigo minha divisão. Ou não, por quê? Se eu pegar aqui esse 2 agora, esse 2 eu já não consigo dividir mais por 8. Então, eu paro aqui a minha divisão. Como que eu formo agora o meu valor em octal? Eu vou pegando esses valores que eu guardei de resto, de baixo para cima, e aí eu formo o meu valor em octal. Então, seria 2, que é o primeiro, o último resto que eu tive aqui. O 2 é o penúltimo e o 1 é o outro que eu tive. Isso aqui está representado, então, na base 8. Então, quer dizer, o 145 na base 10, ele equivale ao 221 na base octal. Certo? Eu acho que eu tenho mais exemplo aqui. Tenho 1250 agora, para converter isso também para octal. Então, vamos pegar lá, vamos começar com o amarelo aqui. Eu tenho 1250. Eu quero fazer a conversão para octal, então eu vou fazer divisões sucessivas por 8. Primeira coisa, 1250 dividido por 8. 156,25. Ignora as casas decimais, pega sua parte inteira. Então, eu vou pegar aqui 156. Certo? Agora, eu vou pegar só essa parte inteira. Então, 156 vezes 8 daria 1248. Então, eu vou jogar isso aqui. 1248. Se eu tirar essa subtração, eu vou ter resto 2. Guardo esse resto e sigo a minha divisão. Então, agora eu tenho 156, vou dividir por 8 mais uma vez. Vou voltar aqui. 156 dividido por 8, 19,5. Ignora as casas decimais, pega sua parte inteira. Então, só o 19. Eu tenho aqui 19. 19 vezes... Opa! Peraí que eu errei aqui. 19 vezes 8, eu tenho 152. Então, vou posicionar o 152 aqui para fazer a subtração. 156 menos 152, eu vou ter resto 4. E vou guardar esse resto aqui. Agora eu sigo minha divisão. 19 dividido por 8 mais uma vez. Então, 19 dividido por 8, de novo vai dar 2, alguma coisa. Então, 2,375. Vou ignorar, pego só a parte inteira. 2. 2 vezes 8, 16. 19 menos 16, eu tenho o resto 3. E aqui com o 2 eu já não consigo dividir mais, então ele é meu último resto. Agora eu vou formar o meu valor de baixo para cima. Então eu vou ter 2, 3, 4, 2. Isso aqui representado, então, na base 8, ou seja, 1250 em decimal equivale a 2342 na base octal. Certo, pessoal? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Não. Alguma dúvida nessa conversão aqui, utilizando a divisão sucessiva? Da mesma forma, também não tem muito segredo. Cuidado só na questão aqui, sempre dividir por 8, que a gente está trabalhando agora com o sistema octal, tá? E lembrar que o valor é formado sempre de baixo para cima com os valores dos restos, certo? Vamos lá, então, para a última forma de conversão, que é a regra da régua. A regra da régua segue a mesma questão, as mesmas características que a gente viu lá no sistema binário, tá? E ela até pode ser usada para converter de octal para decimal. E o contrário também. Ou seja, eu posso converter tanto de octal para decimal, quanto de decimal para octal. Porém, agora, eu não tenho só dois estados, porque lá no sistema binário eu tinha só 0 ou 1. Ou seja, para posicionar aqui na minha régua, quando eu ia fazer a escolha dos valores, principalmente para converter do contrário, ou seja, de decimal para octal, eu tinha só 0 ou 1. Aqui agora eu tenho 7 posições, ou seja, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E muitas vezes, para você achar esses valores em cada uma dessas posições da régua aqui, isso é meio complicado. Então, que é o que está falando aqui, a conversão de decimal para octal é mais difícil do que o método das divisões. Então, normalmente, se você precisa converter de decimal para octal, o que eu indico? Utilizar aquela regra das divisões sucessivas, e aí se você precisar converter de octal para decimal, aí sim a regra da régua aqui, ela vale porque ela é mais fácil, ou seja, é só posicionar os dígitos ali na régua e você tem o teu resultado final com base nos pesos lá de cada uma das posições da régua. Mas agora fazer o contrário é mais complicado. Então eu tenho meu valor octal aqui, ó,
tá? 100205, ele está no sistema octal já. Eu quero converter ele para decimal utilizando a regra da régua. A primeira coisa que eu tenho que fazer, montar a minha régua, onde cada posição dessa régua equivale aos pesos lá, se a gente lembrar lá da notação posicional. Ou seja, esse primeiro peso aqui é a mesma coisa que fosse 8 elevado a 0, esse segundo aqui é a mesma coisa que fosse 8 elevado a 1, esse aqui 8 ao quadrado, 8 ao cubo, 8 à quarta, e esse último aqui, ele ficou meio ruim aqui, 8 à quinta. Deixa eu vou aumentar para ficar mais fácil aqui de visualizar. Aí. Tá? Então, cada um das posições da minha régua equivale a um dos pesos lá da notação posicional, certo? Só que lembrem, a regra da régua, a notação posicional aqui, ela é invertida. Então, o primeiro dígito da esquerda para a direita é o 8 elevado a 0, depois o 8 elevado a 1. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira posição que vai aqui na régua é o LSB, e a última posição é o MSB. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o nosso número de trás para frente aqui, ou seja, da direita para a esquerda, e aí cada dígito eu posiciono em cada uma das posições da régua. Então, eu pego o primeiro dígito da direita para a esquerda e posiciono na primeira posição da régua, e assim por diante. Então, eu tenho 5, 0, 2, 0, 0, 1. O que eu vou fazer agora? Aonde eu tenho 0, eu simplesmente posso ignorar, porque qualquer coisa multiplicada por 0 é sempre 0. Tá? Então, nesses casos aqui, você ignora. Onde eu não tenho 0, eu vou ter que pegar o dígito e multiplicar ele pela posição, pelo peso naquela posição da régua. Então, eu tenho aqui 5 vezes 1 mais 2 vezes 64 mais 1 vezes 32.768. Se eu jogar isso aqui na calculadora, o que eu vou ter? 5 vezes 1 é o 5 mesmo. Então, mais 64 vezes 2 daria 128. Então, 128. Mais, aí o último valor que eu teria aqui é 32.768. E ele está multiplicado por 1, então é o próprio valor da régua. 32.768. Então eu tenho que esse valor ali, convertido, ele daria 32.901. Então esse valor aqui é igual a 32.901. Isso aqui, então, representado na base decimal. Certo? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Ué, cadê o... Peraí que bugou meu slide aqui, pessoal. Eu acho que ele ficou escondido aqui embaixo. Ficou. Vamos lá de novo. Então eu tenho aqui ó, o valor 315 no sistema octal, tá? E eu quero converter ele para decimal utilizando a regra da régua. Então, primeira coisa, meu número aqui tem 3 dígitos só. A minha régua aqui que está posicionada, ela tem 6. Então, 6 colunas, né? Então eu posso ignorar as 3 colunas excedentes aqui. Então essas 3 aqui eu não vou utilizar agora porque meu número só tem 3 dígitos, tá? E eu sempre vou ter que posicionar ele na régua, lembrando, direita para a esquerda. Então, o primeiro ó, da direita para a esquerda é o 5, o próximo é o 1 e o outro é o 3. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar cada um desses valores pelo seu respectivo peso na régua, tá? Então vamos jogar na calculadora aqui para a gente ver. Então eu teria 5 vezes 1 é o próprio 5 mesmo, mais 1 vezes 8 aqui é o próprio 8, mais 3 vezes 64. Então eu vou colocar aqui 3 vezes 64. Então eu tenho que 205 esse resultado final aqui já somado. Tá? Isso aqui então está em decimal. Tá? Então o 315 ou 315 na base 8 é a mesma coisa que o 205 na base decimal. Acho que eu tenho algum outro exemplo aqui, também bugou esse slide, ficou em cima. Deixa eu vou reposicionar aqui. E eu vou aumentar aqui porque esse vai precisar. Tá? Vamos lá. Deixa eu apresentar de novo. Então eu tenho o valor lá, 5601 na base 8. E eu quero converter ele para a base decimal utilizando a regra da régua. Quantos dígitos eu tenho? Tenho 4 dígitos. Eu preciso então de 4 posições na minha régua, só essas 4. Essas duas últimas aqui eu não preciso porque meu número não é tão grande assim. O que eu vou fazer? Posicionar cada dígito em uma posição da régua da direita para a esquerda. Então o primeiro é o 1, o próximo é o 0, o outro é o 6 e esse é o 5. Todos os dígitos onde eu tenho 0, eu ignoro, porque qualquer coisa multiplicada por 0 é sempre 0. E os outros, eu multiplico o dígito pelo seu respectivo peso na régua.
Então, o primeiro lá, eu tenho 1 vezes 1, que é o 1 mesmo, mais 64 vezes 3, vezes 6, então 64 vezes 6, 384, então mais 1, 385, e ainda eu preciso somar agora o 512 vezes 5, então mais 512 vezes 5, que seria 2.560, mais o 385, 2.945. Então o resultado aqui é 2.945. Isso aqui está representado, então, na base 10. Então, o 5601 na base 8 é igual ao 2.945 na base decimal. Certo, pessoal? Alguma dúvida aqui nessa conversão? Lembrando que, como eu falei para vocês, eu poderia fazer aqui na regra da régua o processo contrário, ou seja, se eu tivesse um número em decimal e eu quisesse converter ele para binário, para octal. Só que lembrando, eu posso aqui ter 8 estados, do 0 ao 7. Então, às vezes, para você ficar fazendo e achando essa conversão na régua, fazendo de decimal para octal, ela é um pouco mais complicado, porque você tem que achar exatamente o estado aqui, tá? Então, eu indico daí de fazer utilizando as divisões sucessivas. E vamos lá para a última, então, conversão que a gente vai ver na aula de hoje, é que eu tenho ainda, e essa é uma conversão que o computador faz, a possibilidade de converter de binário para octal ou de octal para binário, tá? Que aí sim a gente está falando entre os sistemas que o computador realmente utiliza. Qual que é a diferença então? O sistema binário, como eu falei já na aula passada e citei bastante antes, ele tem 2 elementos, ou seja, ele é base 2. O sistema octal, ele é base 8, ele tem 8 elementos. Então, basicamente, a gente pode pensar que o sistema octal ele tem 8 elementos, ele é uma potência do sistema binário, porque se eu pegar o sistema binário, que é a base 2, e elevar ele ao cubo, eu tenho o número 8, que é o número de dígitos que eu tenho no sistema octal. Isso quer dizer o quê? Que a cada 3 dígitos no sistema binário equivale a 1 dígito no sistema octal, certo? Então, sempre quando eu vou fazer a conversão de binário para octal ou de octal para binário, eu tenho que levar em consideração essa informação aqui, que para cada dígito octal, eu tenho 3 dígitos em binário, porque um sistema é potência do outro, tá? E aí, isso vai servir, então, para a gente fazer essas conversões. Então, como está aqui escrito, cada dígito octal representa 3 bits ou 3 dígitos no sistema binário. Como que a gente faz, então, a conversão? Se eu tiver um número binário e eu quiser converter ele para octal, o que eu vou ter que fazer? Pegar esse número binário e eu vou agrupar ele sempre de 3 em 3 dígitos. Por quê? Cada 3 dígitos binário eu tenho um dígito octal. Então, eu uso essa regra para fazer a conversão. Sempre vou analisar da direita para a esquerda, tá? E eu vou agrupando de 3 em 3 bits. Então, eu vou pegar os 3 primeiros aqui, agrupo. A conversão deles vai virar um dígito octal. Sigo para os próximos 3, tá? E eu vou fazer a conversão desses 3 separados, vai virar mais um dígito octal. E aí aqui ainda deu 333, tá? Dígitos. Agrupo os 3 últimos, faço a conversão dele e eu chego no meu último dígito octal. Então, quer dizer, esse valor em binário aqui seria a mesma coisa que o 527 na base 8, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho esse valor no sistema binário, tá? Então eu tenho 100, 1, 1, 1, tá? E eu quero converter ele para o sistema octal. O que eu vou fazer? Vou agrupar de 3 em 3 bits, sempre da direita para a esquerda. Então vou pegar esses 3 primeiros aqui, e depois esses 3 outros aqui vão virar um outro dígito octal. E aí a conversão eu faço separada para cada um desses grupos de bits. E eu posso fazer aqui usando a regra da régua. Então o primeiro dígito aqui equivale ao 1, esse ele equivale ao 2, e esse aqui equivale ao 4. É como se eu pegasse aquela questão do peso lá. O primeiro dígito equivale a 2 a 0, esse aqui equivale a 2 a 1, esse aqui equivale a 2 ao quadrado. Se eu fizer a conversão, eu tenho 1, 2, 4, que é o peso de cada um deles. O que eu tenho que fazer daí? Para cada dígito onde eu tenho 1, eu somo o peso dele. Então eu tenho, aqui todos os 3 eu tenho 1, então eu vou somar os 3. 1, 2 e 4, a somatória daria 7. Então esse grupo de 3 bits aqui equivale ao 7. O próximo, eu vou pegar a mesma coisa. Eu tenho o peso aqui 1, 2 e 4. O 1 e o 2 aqui eu não vou contar, porque ele tem o 0, eu só vou contar o 4. Então, qual que é o valor octal aqui para esse número binário? É o 47
tá? Isso, então, representado na base octal. Então, eu sempre agrupo de 3 em 3 e faço a conversão desses grupos de forma separada. O processo contrário é a mesma coisa, só que daí ao invés de eu agrupar de 3 em 3, eu tenho que pegar cada dígito octal e converter ele em um binário de 3 dígitos. Ou seja, eu tenho aqui esse número em octal, o 753, e eu quero converter ele para binário. Como que eu tenho que fazer? Eu vou converter cada dígito separado do octal em um binário de 3 dígitos. Então, se eu pegasse lá a regra da régua, eu sei que o valor octal ele só vai ter 3 dígitos, então eu posso pegar a regra da régua como 1, 2 e 4. São os 3 dígitos que eu preciso do meu sistema binário. Então, o primeiro que eu preciso converter aqui é o 3. Então, quais valores desses aqui somados da régua, 1, 2 e 4, que eu preciso para que eu consiga chegar no 3? Eu vou ter que somar o 1, então eu vou botar o 1 aqui, eu vou ter que somar o 2. Se eu somar o 4, eu vou para 7, então aqui eu tenho 0. Tá? Então percebam, aqui eu já estou trabalhando com a regra da régua invertida já, então eu não preciso fazer a inversão dela. Tá? Então eu tenho somado 1, somado 2, eu tenho o 011, que é a conversão daquele dígito primeiro lá. O segundo dígito octal que eu tenho é o 5. Tá? O que eu preciso somar na minha régua aqui em cima para que eu tenha o 5? Eu vou ter que somar o 4 e eu vou ter que somar o 1. Se eu somar o 2 aqui, eu ultrapasso, então o 2 aqui é o 0. E aí essa conversão, 101, que é exatamente o valor que eu tenho aqui, de conversão para aquele valor, para o 5, né, o dígito. E o último dígito que eu tenho no octal é o 7. O que eu vou ter que fazer? Quais que eu tenho que somar para chegar no 7? Eu vou ter que somar todos, então eu tenho 1, 1 e 1 aqui, que é exatamente o valor que eu tenho. Então qual que é o binário? Eu vou pegar aqui e vou agrupar todos esses 3 bits que eles estão separados. Então seria 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Esse valor aqui, representado na base 2, ele equivale ao 753 aqui na base octal. Vamos fazer alguns exemplos aí, então, para a gente gravar bem isso. Então, a primeira coisa, eu já vou jogar isso aqui lá no Paint, que eu vou ter que escrever, vai ficar mais fácil fazer aqui. Então, eu tenho os 3 valores aqui que eu preciso converter. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, montar a minha reguinha lá, como eu fiz ali naquele exemplo. Então, eu tenho 1, 2 e 4 são as minhas réguas. Tá? Então, eu vou traçar uma linha aqui. E aí, agora eu tenho que pegar cada dígito do meu valor em octal lá e eu vou ter que descobrir o que eu preciso fazer aqui, quais os valores da régua eu preciso somar para que eu consiga chegar nesses valores. Então, o primeiro valor que eu tenho é o 1. Tá? Então, eu vou fazer cada um de cor diferente aqui. Então, o primeiro é o 1, ele vai ser o azul. Qual que eu preciso fazer para somar o 1? Eu vou ter que somar somente o 1. O 2 eu não posso somar e o 4 eu não posso somar. Então, esse dígito aqui, ele equivale ao 001, certo? E aí eu vou para o próximo dígito. O próximo dígito é o 6. Já vou fazer ele numa cor diferente aqui, amarelo. Deixa eu... O 6. O que eu vou precisar para chegar em 6, para somar? Eu vou precisar somar o 4, então eu marco 1. Vou precisar somar o 2, eu marco 1 também. Se eu somar com mais 1 aqui, eu vou para 7, então eu não preciso somar esse. Então eu tenho 110. Então o segundo dígito aqui, 1, 1, 0. E o próximo dígito que eu tenho, eu vou pegar esse roxo aqui, eu tenho que é o 5. O que eu preciso fazer para somar o 5? Eu vou ter que somar o 1, o 4 aqui, e eu vou ter que somar o 1 também. Se o 2 eu ultrapasso, então é 101. Então, esse 5 aqui equivale a 101. O que eu faço agora? Agrupo todos esses dígitos aqui em binário separado. Então, eu tenho 1, 0, 1 com 1, 1, 0 com 0, 0, 1. Certo? Então, isso aqui está representado na base 2. Então, eu tenho 561, ele equivale a 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 na base binária. Certo? Vamos ver lá, acho que eu tenho mais um exemplo aqui para mostrar. Não. Basicamente é isso, pessoal. Alguma dúvida aí nessas conversões, na forma de fazer? Professor, se para converter do octal para o binário, tá, tem que agrupar em 3, então só dá para converter até o 7 do octal? Só vai exatamente. ter 7, né? Porque Verdade. assim, o octal ele só tem Agora ele só tem os 8 estados, né? Então ele só vai do 0 ao 7. Por isso que ele dá certinho aqui a gente usar sempre de grupos de 3 em 3 dígitos. Mais alguma dúvida, pessoal?
Se não, beleza, deixa eu só vou tirar um print aqui de quem está presente na aula para poder fazer a chamada depois. Vou interromper aqui a apresentação. Nesse meio tempo aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar para perguntar. Deixa eu ver que alguém mandou mensagem aqui. Ah, vocês estão conversando ali do grupo, beleza. Pessoal, eu não sei se tem aluno novo aí que entrou agora. Se tiver, lembrem de entrar lá no Google Class e daí vejam as aulas anteriores, tá? Porque muito do conteúdo que a gente vai vendo, às vezes é sequência. Foi visto coisa nas aulas passadas. Então volte lá, tem os vídeos, tá tudo gravado certinho, vocês podem assistir. Digamos assim, para vocês se inteirarem e recuperarem esse conteúdo aí que já passou, tá? Pessoal, eu tirei os prints aqui, então eu já tenho a chamada, a Rúbia. Deixa eu só ver a tua pergunta aqui. As atividades a gente consegue fazer? Sim. Ele tem o horário de entrega lá, mas você pode entregar depois. Aí depois eu sei lá, certo, quem que são os alunos que entraram depois, então eu não, digamos assim, não vou descontar nota por quem apareceu lá, que entregou fora do prazo, mas porque também entrou depois, né? Então não tem problema. Então pode fazer as atividades sim, sem problema. Na verdade, tem que fazer as atividades, tá? Porque é com isso que vocês vão ter nota e conceito depois. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Se não, vamos fazer uma pausa, tá? E aí a gente vai iniciar daqui a pouquinho a aula da disciplina de algoritmos. Lembrando que a aula de hoje eu não vou passar conteúdo novo nenhum, tá? Na aula de disciplina de algoritmos, porque a gente já começou, a gente já terminou na aula passada a questão da programação. Então a gente já iniciou, vocês já devem, muitos aí já devem estar fazendo os exercícios. Então a aula de hoje vai ser quase como uma aula de atendimento, tá? Que aí eu vou ficar ali disponível para vocês, se tiverem dúvidas e tal. Ah, não consegui fazer tal exercício, a gente pode resolver e tal. Então eu não vou gravar nada dessa aula, tá? Mas eu vou estar disponível ali para tirar dúvida de vocês